Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Então, vamos tecer algumas considerações a respeito do nosso tema, que é a mediunidade, desenvolvimento e treinamento. E para começar, vamos lembrar os ensinamentos de Kardec. Kardec nos orienta que Deus nos criou simples e ignorantes. Isto é, Deus nos criou como se fôssemos, digamos, uma vasilha, mas uma vasilha sem ainda o conteúdo. Estava uma vasilha vazia, mas nos deu um potencial imenso. Nos deu qualidades essas que serão desenvolvidas posteriormente. Então Deus criou a lei da evolução. A lei da evolução significa que essas qualidades, logicamente, terão prosseguimento futuro. Num dado momento, essas qualidades desabrocharão. Então vamos avançando na nossa evolução e num determinado momento, esse atributo da alma aparece. A mediunidade é um desses atributos. Ela apareceu na humanidade já há muito tempo e vem se desenvolvendo. Mas os estudos sobre a mediunidade não havia. O homem sequer considera muito bem a mediunidade. Mas o Espiritismo, então, trouxe o conhecimento dessa matéria. É através do Espiritismo que nós temos todo um arsenal de ensinamentos a respeito da espiritualidade e a respeito da mediunidade. Então, a primeira coisa que nos parece importante nesse aspecto é o estudo do Espiritismo. Nesse sentido, Divaldo, no livro Qualidade na Prática Mediúnica, ensina que, para que uma pessoa possa conscientemente participar da prática mediúnica, é necessário, em primeiro lugar, conhecer os postulados espíritas, inclusive a mediunidade. Cabe então àquele interessado, àquele iniciante, ao estudante, estudar as obras espíritas. O Espiritismo traz informações seguras sobre a natureza e o desempenho da mediunidade. Então, nada mais natural que procuremos conhecer o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, vamos encontrar condensada toda a ciência e toda a doutrina espírita. É ali que vamos ver que somos um espírito que não morre, que a humanidade espiritual é enorme. Nós estamos rodeados por um número incalculável de espíritos. E que esses espíritos evoluem em conhecimento, evoluem em moralidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro nos mostra que Deus nos criou para vivermos fraternalmente. E assim nós mesmos venhamos a construir um mundo melhor. Eu costumo dizer que Deus não nos criou para sofrermos. Deus não nos criou para irmos ao inferno. Não faria nenhum sentido que Deus tivesse os filhos, que criasse seus filhos e que lhes desse a menor possibilidade de irmos para o inferno. Mas nós é que temos que criar o nosso céu. Através dos nossos conhecimentos, através das nossas atitudes, através da nossa evolução, nós vamos criar o nosso próprio ambiente, que será um ambiente então fraterno, que é o que prega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro dos médiuns, Kardec traz então a questão da mediunidade. E ele define o Espiritismo como a doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e em suas manifestações. Então, o livro dos médiuns nos mostra as inúmeras possibilidades de comunicação ou de manifestação dos espíritos através da mediunidade. Esclarece os vários tipos de mediunidade que existem, os cuidados a serem tomados, a necessidade de permanecer com os pensamentos em nível elevado,
buscando a companhia e a sintonia com a espiritualidade superior. Além disso, além dos livros do Kardec, vários outros livros existem, muitas obras a respeito da mediunidade. O André Luiz fala sobre a mediunidade em todos os seus livros, mas em especial nos livros Nos Domínios da Mediunidade, no livro Mecanismos da Mediunidade e também no livro Desobsessão. Divaldo Pereira Franco também possui várias obras, muitas que ele psicografa, em algumas ele é entrevistado, e que tocam no assunto. Então, vejam, o estudo dos livros espíritas propicia um conhecimento sem que a gente tenha a respeito do assunto, sem que seja levado ao fanatismo, ao maravilhoso, ao sobrenatural. Tudo é muito natural, faz parte do nosso eu. Cabe a nós desenvolver essa qualidade. Então, temos que partir, essa é a parte teórica, partindo para o lado prático. Em geral, as casas espíritas mantêm sempre um curso, uma forma de propiciar a todos nós o desenvolvimento da nossa mediunidade. A nossa casa mesmo possui um curso de educação, de treinamento da mediunidade. O curso objetiva a manifestação das nossas faculdades mediúnicas, a sua eclosão, a sua orientação, a ampliação e a educação dessa qualidade. Então, elas propiciam um acompanhamento desse desenvolvimento dessas capacidades com a presença de um orientador versado nas questões e na prática da mediunidade. É claro que o Espiritismo cuida e se preocupa com a educação mediúnica, assim como o Espiritismo cuida da nossa educação espiritual. E aí, nós temos que ver que a mediunidade, ela se torna um instrumento das forças do bem, buscando o cumprimento dos ensinamentos do Evangelho, dando de graça o que de graça recebemos. A mediunidade não estará a serviço do médium, embora lhe traga grandes benefícios. Algumas recomendações práticas são importantes. E são coisas simples. Para começar, o silêncio. Durante as reuniões mediúnicas, o médium é conscientizado a manter-se em silêncio, em recolhimento. Não há rituais, nem manifestações espalhafatosas, nem respiração ofegante, bocejo, silêncio. O que impera é o silêncio e a simplicidade. E é essencial para o bom desenvolvimento dos trabalhos a preparação prévia do ambiente, com todos os participantes se colocando em atitude de recolhimento, em silêncio, buscando a companhia espiritual dos amigos da espiritualidade, ou a companhia mental dos amigos da espiritualidade. A leitura de uma pequena mensagem, de um trecho da espiritualidade e a prece de início formam, então, o ambiente necessário aos trabalhos. A prece é essencial. Com ela é que nós estabelecemos a sintonia com os planos mais elevados da espiritualidade. E também há que se considerar o desenvolvimento da nossa concentração. Nós chegamos ao centro com todos os nossos problemas, com as dificuldades que nós temos no caminho, em todo lugar. Então é necessário que nós nos concentremos em busca da espiritualidade, daquele ambiente que está ali, esquecendo-nos dos problemas que nos acompanham no dia a dia. Essa percepção da presença, da aproximação da espiritualidade é aquilo que a gente chama, então, de concentração. É a busca da companhia espiritual. Então, o médium passa a buscar o contato com a espiritualidade, percebendo os fluidos da espiritualidade, do ambiente, a aproximação, o contato dos espíritos e, finalmente, o envolvimento e a manifestação espírita. Então, as aulas estão direcionadas para as manifestações ligadas aos diversos tipos de mediunidade. A psicografia, a incorporação, a vidência, as vibrações de cura,
anotando e desenvolvendo a capacidade medianímica de cada médium, percebendo que tipo de mediunidade que aquela pessoa tem, para que se possa, então, trabalhar e desenvolver aquela especificidade. E várias cautelas devem ser tomadas pelo médium. É lógico que essas cautelas, normalmente, nós devemos ter. E elas são, principalmente, baseadas nas palavras de Jesus: vigiai e orai. A vigilância diz respeito ao policiamento das nossas atitudes, dos nossos atos, mas essencialmente dos nossos pensamentos. E os pensamentos constituem uma questão muito importante também no campo da mediunidade. Kardec realça a importância dos pensamentos em todos os seus livros. No Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênese. A Gênese tem uma parcela interessantíssima a respeito do pensamento, da ligação do pensamento com os fluidos, que, segundo o próprio Kardec, é matéria sutil. O nosso perispírito mesmo é feito de matéria, dessa matéria sutil. É uma matéria que o Kardec diz que ele não consegue exatamente dar uma denominação, então ele chama de fluidos, que eram um termo muito utilizado na época. Acontece que nós, os seres humanos, já atingimos um grau de consciência suficiente para tomar conta do nosso eu. Nós temos, então, que observar continuamente tudo aquilo que se passa na nossa mente e fazer com que nós tomemos conta daqueles pensamentos, daquilo que a gente pode chamar de pensamento, tudo aquilo que entra na nossa mente. São os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas preocupações, a baixa estima, a autoestima, a raiva, o rancor, o ódio, o medo, o temor. Tudo isso faz parte da nossa mente. Mas a nossa mente é um dínamo poderosíssimo. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele põe nas bocas do Lísias, aquele enfermeiro visitante, uma expressão curtinha ali, e diz o seguinte: a nossa mente é um ímã poderosíssimo. E acontece que os nossos pensamentos é que vão dar qualidades às nossas vibrações. Então, se nós estamos dominados por pensamentos negativos, nós automaticamente vamos qualificar as nossas vibrações. E as nossas vibrações, elas, além de atingirem aquele ponto que é objeto da nossa mente, é objeto da nossa atenção, eles criam ao nosso redor uma espécie de campo magnético. E através disso é que nós vamos criar as nossas sintonias, as nossas afinidades. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele menciona uma palestra que ele foi ouvir, feita pela ministra veneranda, e o assunto é o pensamento. Algumas palavras que eu anotei, ela diz o seguinte, relatado pelo André Luiz: o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele, pensamento, transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Depois ela diz o seguinte: certo, nas mentes envolvidas entre os desencarnados e os encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda a espécie. E o André Luiz, de novo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, relata uma outra palestra do instrutor Albério, falando sobre o pensamento, mas dessa vez na mediunidade. Ele diz assim: em mediunidade,
Portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E ele logo depois conclui: é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. A vigilância, então, é importantíssima. Nós temos que começar a brigar conosco mesmo, a tomar conta do nosso eu, e não deixar que ele tome conta. Hoje, a humanidade está com grandes problemas, relativos a não se conseguir localizar, até, em geral, problemas em geral, que se localizam nos nossos pensamentos, tem como base os nossos pensamentos, as nossas angústias, derivam muito, a lógica é que existem muitas causas, mas muitas vezes derivam dos pensamentos que entram na nossa mente e aí se aclimatam e tomam conta. Ora, como um ser em evolução, chegou a hora da nossa consciência começar a se encorpar mais, de nós tomarmos conta do nosso eu. Nós somos o arquiteto do nosso eu. A evolução significa que nós temos a responsabilidade de trabalhar nessa construção. Por isso é que exige a lei que regula a nossa responsabilidade. Então, partamos mais, e isso faz parte do curso, para o controle do nosso eu, o controle dos nossos pensamentos, através dessa fiscalização que nós temos que fazer continuamente do nosso próprio eu, das nossas atividades, dos nossos pensamentos. Então, o ensinamento de Jesus é: vigiai e orai. Nós não conhecemos o poder da oração. E o Kardec ressalta isso inúmeras vezes. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz Kardec: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão dos pensamentos. A prece é um pensamento também, da direção dos planos mais altos da espiritualidade, da direção de Deus. Deus que é a fonte da energia que sustenta o universo. Deus que é a fonte de luz e de amor. É chegar perto da fonte. Então, continua Kardec: então, o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Logo depois ele diz o seguinte: o poder da prece está no pensamento, e não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feito. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. Então a prece constitui também um pensamento na direção do mais alto, colocando a nossa mente nas faixas espirituais mais elevadas e buscando essas energias salutares, que seguramente vão nos ajudar no trabalho da mediunidade, porque nós precisamos da presença dos nossos amigos para nos amparar, nos protegerem e nos trazerem, então, os informes, nos trazerem a orientação, o amparo da espiritualidade, para que a humanidade possa continuar crescendo e construir aqui nesse nosso planetinha o nosso céu. A importância da humanidade, da mediunidade, é muito grande e nós não percebemos. Para nós espíritas, basta perceber o seguinte: o espiritismo não existiria sem a mediunidade. O livro dos Espíritos foi feito com as perguntas que Kardec fazia aos espíritos e com a resposta. Ele apenas coordenou essas respostas de uma forma lógica e nos trouxe toda a teoria dos espíritos. Por isso é o livro dos Espíritos. Então nós temos que aproveitar todo esse conhecimento e partirmos firmes para o estudo, aprendizado, o treinamento da mediunidade. E com isso
caminharmos para frente, evoluindo, crescendo, sempre na direção daquilo que o Evangelho nos pede, que é o amor entre todos nós, que é um mundo melhor, que nós construiremos com a ajuda da espiritualidade ou da mediunidade. Muito obrigado. Que Deus nos acompanhe.